Fala, amigo investidor, tudo bem com vocês? Vamos lá, você está começando a investir agora, você está vendo vídeo na internet, você está pesquisando sobre investimento e você está em dúvida em qual que é o melhor investimento, ou melhor, quais são os melhores investimentos para você começar a investir? Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar com bastante simplicidade 3 investimentos para você começar a investir, 3 investimentos completamente diferentes que vão complementar a sua carteira com bastante diversificação. E olha, esses 3 investimentos que eu vou mostrar para vocês hoje não é só para quem está começando, tá? São 3 excelentes investimentos e eu vou ser sincero para vocês, o último é muito polêmico, tá? Tem muita gente que vai colocar aqui nos comentários que o terceiro investimento não é para quem está começando. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo que sim, que esse investimento também é para quem está começando, beleza? Vamos lá então. Primeiro investimento, LCI e LCA. O que significa isso? LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Basicamente, o banco emite um título de renda fixa, chamado LCI e LCA, para poder conceder crédito para o setor imobiliário, para o setor agrícola. Como que funciona esse investimento? Você vai lá, faz uma compra, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz essa compra e posteriormente no vencimento desse investimento você vai receber ali a rentabilidade que foi acordada no início. Ponto importante, esse investimento é isento de imposto de renda. Por que isso é legal? Porque após ali o término do seu investimento, tudo que você tiver recebido vai ser seu. Você não vai pagar nenhum centavo de imposto. Isso é diferente, por exemplo, de um CDB, que também é um ótimo investimento, que também é muito seguro, mas que tem a incidência de imposto de renda. Isso significa que sempre uma LCI vai ser melhor do que um CDB em termos de rentabilidade? Não. Mas significa que você precisa calcular isso na hora de fazer o seu investimento. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma LCI pagando 98% do CDI e eu vou comparar isso com um CDB que está pagando 115% do CDI. A princípio pode parecer que a LCI é pior, mas vocês vão ver aqui que não, que a LCI vai ter um rendimento muito melhor, por quê? Porque ela não tem a incidência de imposto de renda, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para comprar essa LCI e como que isso é muito simples, tá? Eu faço meus investimentos na XP. Você pode fazer em qualquer outra corretora e você vai conseguir fazer isso também. Eu selecionei aqui no início as opções de LCI e LCA e aqui a XP já me deu todas as opções que ela tem de LCI e LCA, beleza? O que a gente começa a ver aqui? Primeira coisa são os investimentos que são vinculados ao CDI. Ou seja, o que isso significa? Significa que você vai receber um percentual do CDI após o seu investimento. Isso é interessante? Sim. Por quê? Porque se a taxa Selic, ou seja, o CDI sobe junto com ela ali, subir, o seu investimento também vai ser corrigido. Isso a gente chama de taxa pós-fixada, porque você não sabe quanto você vai receber, mas você vai ter uma proteção porque o CDI sobe junto com a taxa Selic. Outro tipo de rentabilidade é quando nós temos os investimentos focados na inflação, ou seja, você recebe a inflação mais um percentual. E a gente também pode ter LCI e LCA vinculada aqui a uma taxa fixa. Eu já sei desde o início qual que vai ser a rentabilidade do meu investimento, qual que é o cuidado que a gente precisa de ter aqui nesse momento. Quando a gente está trabalhando com um investimento pré-fixado, ou seja, que eu já sei quanto eu vou receber, isso pode parecer que seja até mais seguro do que um pós-fixado, mas não é. A gente tem aqui algumas LCIs pagando 11,35% ao ano. E o que isso significa? Significa que, independentemente da taxa de juros, você vai receber 11,35% ao ano até o fim do vencimento. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, os vencimentos dessas LCIs, dessas LCAs. E qual que é o problema? Vamos imaginar o seguinte, hoje a Selic está 11,25 no dia que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente a Selic vai bater ali 12% até o final do ano, essa é a expectativa do mercado. Então vamos pensar que a Selic continue aumentando e ano que vem ela chegue a 15%. Você vai ter um investimento que está pagando 11,35%, enquanto a Selic está pagando aqui 15%. Então veja que o seu investimento não é tão rentável assim, mesmo isento de imposto de renda. Por quê? Porque a Selic aumentou. No caso dos investimentos pós-fixados que estão vinculados ao CDI, por exemplo, isso não aconteceria, porque o seu investimento seguiria ali a taxa do CDI. Então, normalmente, o investimento pós-fixado costuma ser, sim, um investimento mais seguro. Porém, tem aqui uma análise. Vamos pensar que o país está em uma iminência de reduzir a taxa de juros, e a taxa de juros chega aqui a 6, 7, 8%. Infelizmente, esse não é o cenário do Brasil atualmente, a gente sabe disso. Nesse caso, por exemplo, você teria um título pagando 11,35%, enquanto a Selic está pagando ali 6, 7%. A gente viveu esse cenário aqui alguns anos atrás, quando tinha muita gente tendo uma rentabilidade extremamente alta com títulos pré-fixados, beleza? Então essa análise é importante.
Para você que está começando, eu recomendo fortemente começar fazendo investimentos pós-fixados, ou seja, vinculado aqui ao CDI. Segundo investimento, fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Eu gosto sempre de dar esse exemplo porque facilita o nosso entendimento sobre fundos imobiliários. Vamos imaginar que você queira comprar, por exemplo, imóveis para poder receber aluguel todo mês. Isso é bem legal e muita gente sempre fez isso ao longo do tempo. Então você vai lá e compra um imóvel e começa a receber todos os meses o aluguel desse imóvel. Você vai ver que, a depender do imóvel que você comprar, você não vai conseguir receber um aluguel assim tão grande. E também você vai ter alguns riscos ali, por exemplo, de alguém que talvez esteja alugando seu imóvel e saia, e aí você vai ter um período de vacância, um tempo em que não vai ter ninguém alugando seu imóvel. Como você só tem um imóvel, você está sem receber, mesmo tendo investido em um imóvel. Agora, nos fundos imobiliários é um pouco diferente. Vamos imaginar, por exemplo, que você queira ser proprietário de um shopping, ou você queira ser proprietário de um prédio bem legal aí na sua cidade, ou nas maiores cidades do Brasil. Então você vai lá e compra uma cota, um pedacinho desse fundo imobiliário que tem vários prédios, que tem vários shoppings, que tem vários investimentos focados em trazer uma rentabilidade maior. Esse fundo que eu comentei com vocês é o fundo de tijolo, mas existem outros fundos, por exemplo, como os fundos de papéis, que compram ali dívidas financeiras ligadas ao setor imobiliário e remuneram os seus cotistas através dos juros dessas dívidas ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de fundo de papel. Tem também os fundos que compram outros fundos, que a gente chama ali de FOFs, e tem os fundos híbridos, que vão comprar outros fundos, que vão investir em títulos que serão os papéis e também vão comprar imóveis, beleza? Então a gente tem esses tipos de fundos imobiliários dentro do nosso país. O fundo imobiliário é basicamente isso, ele vai pegar ali vários imóveis, ele vai pegar ali vários títulos de dívidas e vai particionar isso em cotas. Enquanto você vai comprar uma, eu vou comprar outra e a gente vai ter um rendimento proporcional à quantidade de cotas que a gente vai comprar. O legal desse investimento é que a gente consegue diversificar muito o nosso investimento em imóveis ou em títulos de dívidas, por exemplo, enquanto um gestor específico vai poder fazer a gestão desses investimentos para que a gente possa receber uma rentabilidade alta todos os meses, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como comprar um fundo imobiliário. Então aqui na minha tela a gente tem o que a gente chama de home broker, que é onde a gente faz os nossos investimentos nos investimentos de renda variável. O fundo imobiliário é um investimento de renda variável, por quê? Porque essa cota ela vai oscilar ao longo do tempo. Aqui no meu home broker, por exemplo, eu estou com alguns fundos imobiliários e a gente está vendo a oscilação diária desses fundos no dia de hoje. Para poder comprar um fundo imobiliário é muito simples, você vai clicar aqui na opção comprar, você vai digitar a quantidade de cotas que você quer comprar, se eu quero comprar 100 cotas eu vou digitar aqui, você vai colocar a sua assinatura eletrônica e vai enviar a ordem. Pode ser que na sua corretora seja um pouco diferente disso, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Você vai digitar o código do fundo imobiliário e posteriormente vai enviar a sua ordem. Terceiro investimento, criptomoedas. Você ouviu certo. Eu vou elencar aqui alguns fatores que mostram que as criptomoedas pode ser sim uma ótima opção para quem está começando a fazer seus investimentos. Vamos pensar, por exemplo, na maior criptomoeda de todas, que é o Bitcoin. Bitcoin foi lançado no ano de 2008 e valia menos de $1 naquela época. Você praticamente não vai conhecer ninguém que comprou Bitcoin nessa época, porque ele estava começando. Ninguém conhecia o Bitcoin. Mas se passaram alguns anos e o Bitcoin começou a ser conhecido. Então eu vou pegar aqui para vocês um dado do ano de 2014. Mais ou menos 10 anos atrás, o Bitcoin estava valendo $844. Se a gente for pensar na rentabilidade de 2008 para 2014, teria sido uma rentabilidade enorme. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês só de 2014 até 2024, porque em 2014 o Bitcoin já era um ativo bem conhecido no mundo. Então, pensando em $844 e hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está valendo $96.750. Ou seja, o Bitcoin teve uma valorização de incríveis 11.363%. Isso dá uma rentabilidade anual acima de 60% ao ano. Ou seja, fica claro que o Bitcoin teve um rendimento espetacular. E eu não estou dizendo que ele teve esse rendimento espetacular a partir da data que ele foi lançado, porque se eu mostrasse para vocês a rentabilidade a partir do ano de 2008, seria até sacanagem o valor que o Bitcoin alcançou. Mas eu estou mostrando a partir de 2014. Agora vamos pensar no seguinte, você está começando a investir agora, você vai lá, compra uma LCI, você vai lá, compra um fundo imobiliário e esses rendimentos vão te dar rendimentos constantes. Rendimentos ali por volta de 1% ao mês na taxa Selic que nós temos atualmente, ou um pouco mais que isso se você fizer uma boa seleção de investimentos, mas esses investimentos não vão poder te dar uma rentabilidade
tão diferente desse valor. Agora vamos pensar na seguinte situação: você investe 2% do seu capital em criptomoedas e por algum motivo essas criptomoedas todas quebrem, tá? E você perca ali 2% do seu capital. Se você tem 10 mil reais, por exemplo, você perderia 200 reais. Com seus outros investimentos, em 2 meses você conseguiria pagar isso com uma rentabilidade ali de 1% ao mês e você nem sentiria mais isso ao longo do tempo. Agora, vamos pensar que essas criptomoedas se valorizem. Vamos pensar que elas se valorizem, por exemplo, 11 mil por cento. Esses seus 200 reais valeriam mais de 22 mil reais. Então, é por esse motivo que eu acho sim que criptomoedas é um investimento para quem está iniciando, é um investimento para qualquer pessoa, desde que você faça um investimento pequeno. Por quê? Porque é um ativo de risco. Então, se você colocar ali até 5% do seu patrimônio em criptomoedas, você pode ter sim um retorno muito interessante no longo prazo, principalmente se você comprar nos momentos certos, quando as criptomoedas estão em um período de baixa, beleza? E ainda tem outro ponto importante das criptomoedas que fazem elas serem ainda melhor. As criptomoedas são dolarizadas, ou seja, se você está comprando uma criptomoeda, você também está exposto ao dólar. E pensando na conjuntura do nosso país, onde o dólar já está acima de R$6, as criptomoedas ainda servem como uma dolarização do seu patrimônio. Então, são muitas vantagens que você pode ter investindo um percentual do seu patrimônio em criptomoedas. E como comprar uma criptomoeda? Bom, você tem aqui algumas formas. Você pode comprar por uma corretora centralizada. Eu, por exemplo, compro dessa maneira. Utilizo a Binance para poder fazer esses investimentos. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, como que eu faço as compras das minhas criptomoedas. Você pode, por exemplo, selecionar o ativo que você quer comprar e posteriormente você vai clicar na ordem de compra, vai colocar o valor que você quer comprar e você vai ter a compra da sua criptomoeda. Você também pode comprar em uma corretora descentralizada e posteriormente tirar o seu dinheiro dessa corretora e deixar em uma carteira fria onde só você vai ter o acesso a essas criptomoedas. Eu particularmente confio muito na Binance, deixo lá já tem um tempo, inclusive recebo rendimentos mensais das minhas criptomoedas. Vou fazer um vídeo especial sobre isso em breve e tem ainda um outro método, que é um método ainda mais fácil do que comprar em uma corretora centralizada ou descentralizada de criptomoedas, que é através da sua própria corretora ou do seu banco ali de investimentos. Como que você vai fazer isso? Através de um ETF. O que é um ETF, Matheus? ETF é um fundo passivo que vai replicar a variação de um ativo ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, ETFs famosos dentro do Brasil, como por exemplo o BOVA11, que replica os ativos que fazem parte do Ibovespa. Nós temos também o IVVB11, que replica os ativos do S&P, que é um índice ali americano. E nós temos também ETFs que vão replicar criptomoedas. O mais famoso deles é o Hash11, que replica, por exemplo, uma cesta de criptomoedas, tendo maior relevância, obviamente, o Bitcoin, com 75% mais ou menos ali da relevância, depois Ethereum e Solana. Solana, inclusive, é a minha melhor criptomoeda desse ano, onde eu tive rendimentos extremamente altos com essa criptomoeda. E nós temos também outro ETF, que é o QBTC11, que vai replicar somente o Bitcoin. Então você pode comprar também as suas criptomoedas através desses ETFs. E como que a gente faz isso na prática, Matheus? Vou mostrar para vocês. Você vai abrir aqui o seu home broker, como nós abrimos anteriormente para comprar os fundos imobiliários, e você vai digitar aqui agora o código do seu ETF de criptomoedas, por exemplo, o Hash11. E aqui vai aparecer a opção de comprar o Hash11, colocando aqui a quantidade que você quer e confirmando a ordem. Ou você pode também comprar aqui o QBTC11, que vai ser uma exposição direta ao Bitcoin. Então a compra de um ETF de criptomoedas segue aqui o mesmo princípio da compra de um fundo imobiliário ou da compra de uma ação. Então esses foram os 3 investimentos para quem está começando. Uma renda fixa sem imposto de renda, um fundo imobiliário com renda passiva mensal e criptomoedas para você potencializar os seus ganhos e proteger o seu capital em dólar no futuro. Se esse vídeo tiver sido útil para vocês, se inscrevam em nosso canal, curta esse vídeo e coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desses investimentos. E principalmente, você acha que criptomoeda é um investimento para quem está começando? O que você pensa disso? Coloca aqui para mim. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.